Hello! Oi, gente! Oi, galera do programa Faniquito. A gente é feio, hein? Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Pois é, tá aqui, né, comigo essa peça, esse crânio, né? Crânio não, já é uma cabeça inteira, né? Porque hoje nós vamos entrevistar o doutor, o conhecido, né, renomado, cirurgião. Tem que ler, porque a palavra é muito difícil, entendeu? Bucomaxilo, né? José Benedito Dias Lemos, conhecido como Benê, doutor Benê. Tá ele aqui do meu lado. Pode abrir aí, produção. Dá um oi aí pra galera. Você tá tortinho, chega mais pra cá, mais pertinho de mim, tá muito longe, eu não mordo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Patrícia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, lembrando aí, ó, que ele é o cara, né? O cara é mestre, doutor, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, coordenador da USP, não sei o que lá mais da USP. Enfim, o currículo dele é enorme, né? Eu teria que ficar aqui um bom tempo para falar do currículo dele. Doutor Benê, é assim que você é conhecido, né? Sim. Você também dá aula na faculdade? Eu dou aula na Faculdade de Odontologia da USP, sou professor do Departamento de Cirurgia, sou da disciplina de Traumatologia Maxilofacial. Então, o que a gente ensina lá é o tratamento, o diagnóstico e o tratamento do trauma de face. Ele está muito virado, eu que estou parecendo mais que ele. Vamos trocar, doutor? Troca. Vamos trocar. Aqui a gente faz tudo na hora, porque quem tem que aparecer aqui é você, não sou eu. Né? Agora melhorou, né, produção? Doutor, Deixa eu deixar o magrinho. Eu quero saber... O magrinho? Deixa o magrinho aí. Doutor, o que faz o cirurgião bucomaxilo? O cirurgião bucomaxilo, ele atua em todas as lesões de ordem traumática da face. Ele atua nas patologias do que nós chamamos de aparelho mastigador, tem um nome bonito à beça, que é sistema estomatognático, stomatus, boca, gnatium, mento. Então, nós atuamos na remoção de dentes normalmente implantados, de dentes retidos, de tumores benignos, de lesões císticas, de infecções. Trabalhamos com a parte do trauma de face, trabalhamos com a parte de tratamento das infecções que acometem essa região, os grandes abscessos de face. Trabalhamos junto com as equipes de cirurgia de cabeça e pescoço no diagnóstico e, eventualmente, até no procedimento cirúrgico da remoção e do tratamento desses tumores, e trabalhamos em conjunto com outras especialidades como a neurocirurgia e a otorrinolaringologia, em lesões que sejam de interesse a ambas as partes. Além disso, nós fazemos as chamadas biópsias, as coletas de material para diagnóstico, e é uma especialidade bastante extensa a área de atuação. Você, então, assim, só para me entender, você formou-se em odontologia, aí depois você aí você se especializou nessa área, é isso? Eu me formei, eu graduei aqui em Mogi. Que turma? Na mesma turma de 1979, junto com Carlos Russo, com Sérgio Oliveira. Doutor Carlos Russo, o melhor dentista de Mogi que eu amo de paixão. Beijo. Carlos foi monitor junto comigo, e o Sérgio, que hoje é professor aqui, uma graça de continua dando aula aqui. Eu me graduei em 79, colei grau em janeiro de 80, em fevereiro de 80 eu comecei meu estágio na USP, fiz a residência, que na época ainda não era formatada como é hoje, fiz a residência com o professor Dr. Valdir Antônio Jorge, no Hospital Tatuapé, acompanhei o professor Jorge no Hospital Tatuapé, no Hospital... lá na Pompeia, no Hospital de Fraturas da Lapa, no São Camilo da Pompeia, no Hospital de Fraturas da Lapa. O professor Jorge me indicou para a contratação em 1981, e hoje em dia o professor Jorge é o primeiro cirurgião dentista a ser superintendente do Hospital Universitário e diretor da Faculdade de Odonto da USP. E ele me trouxe de volta para o HU para atuar como coordenador, como diretor da divisão de odontologia, coordenador do serviço de cirurgia bucomaxilo e da residência em cirurgia bucomaxilo do Hospital Universitário. Cara, não é fraco não, mas tá bom, vamos embora, né? Vamos lá, vamos falar, né? O que muitas pessoas têm curiosidade, eu fiz uma pauta pequena aqui, porque
é uma área assim, muito interessante. Agora, doutor, me fala uma coisa. O que mais aparece para você? É tiro, facada, mordida de animal? Olha, Patrícia, como a área é muito grande, então você vê, nós estamos aqui no meu consultório. Então, aqui no consultório a gente faz o que é chamada cirurgia oral. Alguns falam de cirurgia oral menor, eu digo que não existe cirurgia oral menor, existe cirurgião menor. A cirurgia tem o mesmo critério aqui ou no hospital. No hospital, eu atuo. Quais são as nossas atuações? Foi uma coisa que eu esqueci de falar. Nós atuamos muito em cirurgia ortognática, cirurgia de correção das deformidades de maxila e mandíbula. Atuamos na área de disfunções da articulação temporomandibular, tanto ATM, clinicamente quanto cirurgicamente, quando indicado. Eu sou aqui pode falar o nome dos hospitais? Eu sou do Hospital Ipiranga, sou responsável pelo serviço de cirurgia bucomaxilo aqui e sou cirurgião bucomaxilo do nosso Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. O Luzia é um hospital de referência de trauma da região do Alto Tietê. Nós atendemos uma população de cerca de 2,5 milhões de pacientes. São 11 municípios e às vezes a Rede Cross manda pessoas de outro local. E como nós somos uma referência em trauma, o que aparece muito aqui é trauma. Toda semana nós temos 2, 3, 4 casos novos. Então, e é por isso que muitas vezes eu defendo, porque é o único hospital para atender, na verdade não é 11, são acho que 12 ou 13 municípios, além de outros que vêm, não sei da onde. Então, assim, acho que faz muito milagre até pela quantidade de pessoas que tem que ser atendida, né? Então, e é o melhor hospital da região, né? Tirando a parte que é muitas pessoas, quem consegue entrar é bem atendido, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu estou lá há uns 18 anos, eu adoro aquele hospital. Gosto demais dos meus pacientes, dos meus colegas de equipe, tanto dos médicos quanto do pessoal da enfermagem, do pessoal auxiliar, de imagem, tudo. Esse é um hospital que mereceria, da parte do poder público estadual, uma atenção muito maior. Porque eu falei para uma paciente hoje, mostrei um dos amigos da radiologia, um dos técnicos, o que eles conseguem fazer. A diferença não é a máquina, é quem está por trás da máquina. É o pessoal que veste a camisa mesmo. Então, esse hospital, para mim, é um hospital de referência. Não, inclusive, saiu na Veja, como ele ganhou, né, como hospital de referência mesmo. Exato. Ganhou lá um prêmio, lá que eu não sei não lembro o nome. Mas, enfim. Doutor, então... mais homicídio, acidente, suicídio. Olha, Patrícia, tudo aparece. Se você me perguntar especificamente na área de trauma, que é a área que é mais impactante, né, que o leigo fica mais impressionado. Se você me perguntar, você já recebeu trauma do quê? Queda de própria altura, atropelamento, facada, tiro, martelada, pancada de panela de pressão, por incrível que pareça, foiçada, machadada, bloco de concreto, paralelepípedo, tentativa de suicídio, tentativa de homicídio, com paulada, com barra de ferro. Eu sempre fico impressionado como o ser humano, o nível de crueldade que o ser humano tem com o próximo. Então, não existe, para mim, não existe nível aceitável de violência. Violência não existe, né? Não deveria existir. Então, o que a gente vê muito aí é muito acidente de trânsito. Muito. Doutor, fala para mim uma coisa, assim, conta pra gente, assim, alguns casos, assim, que mais te marcou, né? Que nesses anos todos, mas, assim, que realmente te marcaram. Olha, dois, porque foi exercício de violência. Um deles, um guri de 8 anos, que estava com os amigos. E segundo o que contaram, ele foi fazer uma bagunça na rua, na frente da casa de um vizinho que tinha traqueostomia, tinha abertura da traqueia. Esse senhor saiu, armado, com 38, atirou na direção dos meninos. Um dos projéteis pegou esse menino de 8 anos, atravessou o rostinho dele, quebrou um pedaço da maxila, saiu pelo outro lado e por obra e graça do Divino Espírito Santo não pegou a carótida dele, saiu um pouquinho para frente. Esse foi um caso que marcou muito, porque era uma criança, uma violência imbecil contra uma criança absolutamente... Não é justificável de maneira nenhuma. A segunda foi, o ano passado, uma gestante de 12 semanas que foi agredida pelo ex-marido e por um amigo do ex-marido e foi largada para morrer.
bateram nessa moça, bateram violentamente, ela fraturou maxila, fraturou mandíbula bilateralmente e jogaram num valão. Os vizinhos encontraram essa moça. No dia seguinte, ela foi atendida aqui no hospital, ela abortou a criança que ela estava esperando, de 12 semanas. Então, a equipe de gineco aqui do hospital, vejam como o pessoal daqui é bom, eles fazem oncoginecologia, fazem tumores malignos da parte ginecológica. Como são ginecologistas, acolheram essa moça, fizeram a curetagem, retiraram esse feto morto. Estava 4 meses, é isso? 4 meses. Não, 3 meses. E aí, em seguida, eu entrei para reconstruir a mandíbula dela. Então, e um terceiro caso foi um senhor, portador de mal de Alzheimer, que, tendo alta do hospital, foi para casa, entrou em depressão e tentou se suicidar. Se jogou do 2º andar, não morreu, ficou com uma sequela neurológica pior, e teve fraturas múltiplas de face também. São casos, entre vários, algumas coisas que a gente pinça. É que esses são mais recentes, né? Se a gente for pensar no passado, muita coisa. Você me fez lembrar uma coisa. Por exemplo, eu sei que existe uma cirurgia de ronco. Você também... Não. Não, essa é um procedimento, muitas vezes a cirurgia ortognática, a cirurgia de reposicionamento da mandíbula ou maxila contribui para isso. Existe agora uma área da otorrinolaringologia. Eu tenho um ex-aluno, um grande amigo, que fez depois medicina também, o Dr. Jorge Borax, que trabalha fundamentalmente nisso com a cirurgia de laringe e de traqueia. Não em Mogi, né? Não em Mogi, o Jorge em São Paulo. Jorge em São Paulo. Mas é uma das coisas que a gente aborda também, a parte da apneia do sono. E hoje em dia existem, inclusive, aparelhos para ser usado para avançar a mandíbula. Eu tenho um conhecido, na verdade é irmão do meu primeiro marido, né, que falecido, pai da minha filha, que ele fez essa cirurgia, doutor, e você não sabe o que aconteceu. Sofreu o diabo, sofreu. Eu não sei o que fizeram lá, que ele passou a não sentir mais sabor. Você acredita isso? Nenhum sabor. A parte do paladar que está distribuída na língua, ela é uma área extremamente delicada para se mexer. Por isso, quem mexe nessa área de orofaringe, porque nós temos distribuição não só de nervos sensitivos, mas os nervos que vão dar a sensação do paladar. Então, nós temos áreas diferentes. Então, o doce é sentido na ponta, o salgado mais no fundo. Então, a manipulação por alguém que não seja muito afeito a isso, ela sempre é perigosa. E não volta mais, nunca mais. Dependendo da lesão, não volta. Nós temos 3 tipos de lesão nervosa. Então, nós temos, por exemplo, a menina que eu operei quarta-feira, que fraturou aqui perto da nossa articulação. Um risco que a gente tem, até do próprio afastamento, é a diminuição de função do nervo facial, o que dá o sorriso, o carrancudo do rosto. Então, esse movimento. Então, a gente já trabalha procurando esse nervo. Quando você entra, você já entra procurando esse nervo. Então, ela está ótima, graças a Deus, dei alta agora. Foi uma abordagem bilateral, os 2 côndilos. Então, a anatomia, para nós, para qualquer cirurgião, a anatomia é uma companheira para o resto da vida. Você vai estudar anatomia a tua vida inteira. E vai refazer os estudos de anatomia a tua vida inteira. Porque o ser humano, conceito de normalidade e anatomia é um conceito estatístico. Então, de 100 pessoas, 90 não tem uma artéria aqui do lado da tireoide. 10 vão ter uma artéria recorrente, chamada artéria tireoideia ima. Artéria tireoideia ima. Se você não prestar atenção, se o cirurgião de cabeça e pescoço não prestar atenção, ele papa aquela artéria, ele vai voar sangue para todo lado. Existe um nervo aqui perto, tenho a alegria de trabalhar com grandes cirurgiões de cabeça e pescoço aqui no Luzia. Então, cito como exemplo o meu coordenador, Dr. Luiz Gustavo Centeno Ferraz, os assistentes, Dr. Emerson Fávaro, Dr. Douglas, doutora Patrícia Nakazone, que trabalho com eles no Ipiranga. Então, são pessoas que operam essa área e não lesam
ou, por exemplo, laríngeo recorrente, se você operar com alguém que não sabe, Patrícia, você cujo instrumento trabalha a voz, a sua voz some. Você não vai falar. Eu tô ferrada, doutor. Aí danou-se tudo. Desempregada. Gente, isso é coisa muito séria. Na nossa área, você tem que entender o seguinte, a nossa área é compacta. Então, nós temos músculos que, ao mesmo tempo, servem de função, os músculos de mastigação, mas também servem para postura. Então, aqui dentro... Pega, como é o nome dele? O magrinho? O magrinho, pega o magrinho aí. Eu vou discordar fundamentalmente de você. A gente não é feio, não. A gente é bonito pra caramba. Quanto mais a gente estuda anatomia, mais você acredita em Deus. Porque tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui. Perfeito, né? Tudo perfeito. Só que tudo miniaturizado. Tem gente que não acredita em Deus. Ai, meu Deus. Só que tudo miniaturizado. Tudo em miniatura. Daqui de dentro... Agora, mostra isso. Vem ver aqui dentro, olha. Tá vendo? Daqui de dentro, aonde estão marcados esses buraquinhos que a gente chama de foramen, vão sair os nervos que dão sensibilidade para a face. Por um buraquinho minúsculo que está entre esses dois acidentes, que a gente chama de processo mastoide e processo estiloide, aqui no meio deles tem um buraquinho que é chamado de foramen estilomastoide, que sai o nervo que dá o sorriso da Patrícia, nervo facial. Tá? E o nervo facial ele se espalha como uma mão aberta aqui. Então, quando você entra nessa região, se você vai tratar cirurgicamente a ATM, por exemplo, então a ATM está aqui. A ATM tem esse nome porque... Eu tenho esse problema, viu, gente, de ATM. Para beijar na boca é horrível, porque faz croc, croc, croc. A ATM, então, ela é articulação... Mostra para ela lá. Articulação temporo, esse é o temporal, mandibular, por isso a sigla. Só que o nervo facial, ele passa aqui. Quando você incisa para entrar na ATM, se você não tomar cuidado, você corta o tronco do facial e o paciente vai ficar... Tá? Existe assim, ó. Existem, não lembra de um personagem do Chico Anísio que tinha? Pois é. O senhor não toma uísque? Não. O que é isso aqui que está pendurado? Não, isso aqui era só para prender a mandíbula aqui, não tem nada a ver, não é nenhum acidente, não. Tá tudo direito. Gente, que coisa louca. Agora, doutor, fala uma coisa. Por exemplo, normalmente essas cirurgias, o que é utilizado? Parafuso? O que é assim? Normalmente o que para fazer emenda, para grudar osso no osso? Como é que é isso? Na realidade, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Então, Patrícia, quando você vai... Primeiro, respondendo a tua pergunta, como é que a gente repõe? Eu tenho um amigo ortopedista aqui, Dr. Ronaldo, que diz que bucomaxilo é ortopedia em miniatura. E é verdade, que os ossos são menores, mas a gente usa placa, parafuso, serra, do mesmo jeito. Aqui, nós estamos vendo uma reconstrução de crânio, de maxila e mandíbula em terceira dimensão. Quando nós vamos reparar uma fratura, o que nós fazemos? Nós trabalhamos no que é chamado de arquitetura do esqueleto da face. A nossa face, a exemplo de um projeto arquitetônico, ela é um projeto arquitetônico divino, ela tem viga, ela tem pilar, ela tem arco para fazer a sua resistência. Se você bater aqui nessa parede, ela é menos resistente do que o pilar que a sustenta. Não existe necessidade. Então, quando você examina um paciente, essas linhas em azul são as chamadas linhas do esqueleto fixo, da arquitetura do esqueleto facial. Então, aqui nós temos um pilar, que é chamado de pilar zigomático, que ele passa lateralmente ao osso zigomático e lateralmente à órbita. Nós temos um arco infraorbitário, da mesma forma que temos um arco supraorbitário. Nós temos um pilar canino. Unindo os dois pilares caninos, nós temos um arco infranasal e um arco supranasal. Nós temos aqui trajetórias de resistência na mandíbula, trajetória coronoide, a trajetória basilar, trajetória temporal aqui. Nós temos as trajetórias mentuais, as trajetórias dentárias, e as fraturas só acontecem perpendicularmente a essas linhas. Então, quando a gente olha uma imagem, a gente já visualiza as possíveis fraturas que podem acontecer. Então, se nós examinarmos
a arquitetura do esqueleto da face, isso é a arquitetura do esqueleto facial. Veja, o esqueleto é todo travado entre si. Então, quando nós temos uma fratura, por exemplo, da maxila, quando eu coloco a fratura no lugar, eu tenho 2 guias. O primeiro é o que nós chamamos de oclusão dentária. Os dentes têm que voltar a ser funcionais. Por isso que a odontologia se preocupa com isso. Então, Ou seja, está no lugar certinho. Tem que estar tudo no lugar certinho para ter a mordida certinho. O paciente não mastiga mais. E depois, a partir do momento que nós conseguimos essa, que nós chamamos de oclusão, nós vamos fixar com pequenas placas, pequenos parafusos, nós vamos fixar toda essa região. Então, é a ortopedia da face. Mesma coisa. Com lima, com broca, com serra, nós somos meio marceneiros da face. A verdade é essa. Gente, que loucura, né? Ali tem cada imagem ali que vocês não têm noção. Olha, Patrícia, essa é uma das placas que nós usamos. Essa é uma placa mais pesada, uma placa de número 2.4. Aqui é uma... É o queixo, parece? É isso? Aqui é uma mandíbula. É um paciente que foi baleado. Ele perdeu, tomou um tiro de cartucho num assalto. Ele perdeu o que a gente chama de substância, ele perdeu um pedaço de osso, olha. Dá pra gente ver aqui. Aí você substituiu o osso por isso aí, é isso? A gente, na realidade, foi o primeiro atendimento, né? O ideal aqui é um enxerto ósseo pra gente reparar tudo isso. Olha, aqui outro exemplo de isso também num assalto, né? Um tiro de 9 milímetros quebrando esse osso do rosto, da maçã do rosto. E aqui a reconstrução com as placas. Então, plaquinha e parafuso. Sempre essas plaquinhas que é utilizado. Não tem um outro tipo de material. Você sempre trabalha... Então, tipo assim, o osso caiu, aí põe a placa para poder segurar o osso. Tudo, sempre com essas... essas placas... Elas são placas mesmo que você chama? São placas mesmo. Essas placas são titânio, que é um material extremamente compatível. Você vê o osso crescer em cima dele. Se você abrir 5, 6 anos depois, é o mesmo material do implante dentário. Então, é um material... E aqui fica uma demonstração que, apesar das dificuldades pelas quais o nosso hospital passa, o Luzia passa, aqui eu tenho placa. Tá? Tem outros hospitais próximos que estão sem placa, mandam um paciente para a gente. Então, esse é o melhor meio de fixação. É o que a gente chama de fixação interna rígida. Né? Então, você fez a cirurgia, o paciente já sai movimentando. Lógico, vai retomando a mastigação aos poucos, devagar, mas é muito mais previsível a recuperação desse paciente. Agora, doutor, o que é muito louco assim na minha cabeça, né? A gente vê essas imagens que você tem aí, né? Nossa, é muito louco, né? Vocês acabam trabalhando não só com osso, mas também com o que envolve ao redor do osso, que é o que tem aqui dentro, músculo, pele, e tudo isso vocês também fazem, parte de costurar, sei lá, cauterizar, não sei, né, se cauteriza alguma coisa. Tudo isso é feito pelo profissional. Cirurgião bucomaxilo. A grande característica da nossa área, eu lembro que o professor Valdir Jorge sempre falava, você tem que planejar muito bem a incisão. Eu falo para o Ronaldo, para esse meu amigo ortopedista, que eu tenho muita inveja dele, porque ele abre umas incisões desse tamanho. Então, se eu vou atingir, por exemplo, o zigomático, eu tenho que buscar uma ruga que o paciente tem na pálpebra, entrar por essa ruga, para eu poder chegar na base do zigoma, para eu chegar no zigoma. Peraí, o que é o zigoma? Zigoma é o osso da maçã do rosto. Aqui. Então meu rosto é pequenininho. Tá marcadinho aqui. Então, é o blush? Não, o zigoma tá marcadinho, dá para ver. O teu rosto é proeminente por causa disso. O rosto da gente é uma das coisas que a gente busca, que é a proeminência da face. Então, é uma das maneiras como você... O seu tá aqui, ó. Um aqui, o outro tá aqui. É verdade. Bem marcado. Então, quando a gente tem que chegar nele, essa aqui é a imagem do tiro, né? 9 milímetros. Então, ele estourou o zigomático por dentro. Entrou do lado direito do rosto,
foi até o lado esquerdo e levantou o zigoma. Levantou esse osso aqui. É aqui então, né? Mudar de assunto. Este é o zigomático. Aqui, o arco zigomático, que não é da face, é do crânio, faz parte do temporal. O professor Barros dizia que o zigomático é como a coluna do Palácio da Alvorada. Ele tem 3 pontos. E são esses 3 pontos que você fixa. Então, para eu chegar aqui, no que a gente chama de sutura zigomático maxilar, une o zigomático ao maxilar, eu entro pela pálpebra. Para eu chegar aqui em cima, eu entro por uma incisão ao lado da sobrancelha. Que louco, gente. Para eu chegar nesse pilar, que é o pilar zigomático, aqui dentro, ó, aqui, ó, eu entro por dentro da boca. Então, são 3 incisões para fazer o que a gente chama de fixação em tripé. E se for aqui do lado, aqui no ATM aqui? Aí... Na ATM, a gente faz... A ATM aqui, nós fazemos uma incisão chamada pré-auricular. Ela vem aqui do lado, ela vem aqui do lado, corre muitas vezes por trás do tragus para esconder. Então, nós temos que cuidar não só da parte funcional, para não pegar nenhum tipo de vaso, nenhuma artéria, não pegar nervo, mas também não deixar cicatriz no rosto da pessoa. Você sabe que você me lembrou uma grande amiga que eu adoro, a Marisa. Ela mora em São Paulo, cunhada do Túlio, da Zambiagem, da TV Diário, que ela também levou um tiro, que assaltaram a lotérica dela lá dentro do shopping. Olha, ela também sofreu, hein? Mas sofreu. E foi uma cirurgia assim também. Foi assim, na época eu acompanhei, graças a Deus ela está super bem. Mas ela teve que refazer todos os dentes. Inclusive eu ia perguntar para você, quando tem esses acidentes, vocês não querem nem saber dos dentes, né? Vocês querem fazer o que é importante. Ao contrário. Não. Uai. A gente precisa lembrar o seguinte... Mas os dentes vai fazer depois que vocês fizeram. Não, aí que tá. Mas se você consegue salvar os dentes na hora, você trabalha para isso. Você, inclusive, reimplanta os dentes na hora, porque os dentes são importantes para a gente para conduzir a posição correta do osso. Então, o que a gente pode aproveitar, a gente aproveita. Mas doutor, para fazer um implante na hora, isso como assim, doutor? Não. O implante é o seguinte, o próprio implante dentário, o dente é retirado do osso. Você põe ele de volta. Mas põe ele de volta com parafuso? Não, a gente coloca de volta no chamado alvéolo. Alvéolo é o buraquinho onde fica o dente. E aí você passa um fio de aço ao redor do dente, prende um no outro. Gente, brincadeira, eu achava que não, mas... Só para falar, eu te falei da parte de estética, né? Então, você veja, entrando pela pálpebra, como você consegue chegar até lá embaixo, tá? O projétil, entrando pela pálpebra, você vai até embaixo. O projétil está aqui no fundo, dá para a gente ver. Mas vai como, doutor? Vai como? Daqui vai até aqui embaixo? Dissecação. Você solta primeiro a pele, você solta a pele do músculo, depois você solta o músculo, entra ali de baixo, tá? Entra ali de baixo. Isso é 1 semana depois. Eu tinha acabado de tirar a sutura dele. O importante para nós é isso aqui, ó. O paciente conseguindo fechar a pálpebra sem aparecer a esclera, né? Sem aparecer o branco do zóio, como eu falo, o caipira. E aqui é a incisão que a gente entra por cima. Eu tinha acabado de tirar a sutura. Nem as espinhas dele chamam mais atenção. E deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu gostaria de falar da ATM que eu sofro, né? Da ATM, que é esse, né? Tem pessoas que travam. No meu caso, muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, o que acontecia? Na verdade, eu não conseguia abrir a boca. Travava aqui. E a minha irmã, quando estava grávida, a Elaine estava grávida, acho que estava para ter neném, o dela caiu, né? Caiu, coitado. Eu lembro que na época, isso há quase 40 anos atrás, a gente levou ela na Santa Casa e na época aí fizeram aquele trem lá e voltou, né? Tem um movimento que faz e voltou. E quando que é na ATM, quando que é caso cirúrgico ou quando que é caso de tratamento? Como é que se sabe isso? Porque tem uma coisa, nós temos 2 tipos de disfunção da articulação. Nós temos a disfunção
extra-articular. Quando a gente fala de disfunção extra-articular, nós temos que entender o seguinte, isso é um esquema do professor Walkerson, que talvez seja o cara que mais entende de ATM no mundo atualmente. Então aqui nós temos a musculatura, os músculos mastigadores, masseter, aqui o temporal, esternocleidomastoide. Por que a gente tem músculo de pescoço? Porque se você encurta um músculo mastigador, imagina isso transformado em fibras elásticas. A partir do momento que você encurtou um músculo, todos os outros vão ter que mudar o módulo para você continuar equilibrada. Desequilibra tudo. Desequilibra absolutamente tudo. Agora, doutor, a maioria, vê se eu estou falando errado, a maioria, se fizer um tratamento dentário, posição correta do dente, a maioria não precisa de cirurgia e sim tratamento? Olha, então essa é a grande diferenciação entre a articulação, a disfunção extra-articular e intra-articular. Você viu a articulação por dentro. Essa articulação, então, o disco da articulação transforma uma articulação simples em uma articulação dupla. Tá? Se você tem doenças reumáticas, se você tem um deslocamento de disco sem redução, a sua doença é intra-articular e você precisa trabalhar intra-articularmente. Você trabalha com lavagem dessa articulação, que a gente chama de artrocentese. Você trabalha com exploração dessa articulação, que é a artroscopia, quando você detecta que o problema é intra-articular. Se o paciente consegue movimentar sua boca, não tem ruídos, não tem nada, o problema dele é extra-articular. Então você tem, por exemplo, o masseter, esse músculo aqui, ele contraído, ele pode irradiar dor para a região do ouvido, para a região dos dentes. Da cabeça até. Da cabeça toda, esternocleidomastoide aumentando. Nesses casos, a gente trabalha clinicamente, porque nós acreditamos que existem 3 fatores para que haja uma disfunção de articulação. Uma predisposição individual, você nasceu com uma facilitação para isso. Componente articular menor, etc. Uma lesão tecidual, dente torto, falta de dente, restaurações mal feitas, hábitos, um hábito que é muito comum e a gente não percebe, é o chamado briquismo ou bruxismo. Na hora de dormir, de apertar os dentes. Ou durante o dia. Nossa, você faz para segurar, às vezes você se irrita e para não demonstrar você trava. Nós chegamos a gerar 70 quilos de força aqui. Então a gente trabalha com... Então, essa é o segundo fator. O terceiro é um fator emocional. É isso que eu ia falar. Fator emocional. Fator emocional, porque a ansiedade, ela tem três centros que trabalham. O mais importante para a gente é um chamado de límbico, que é a central da emoção. E um paciente ansioso, o límbico manda ele se contrair. Então, são esses 3. A gente tem pacientes com a mordida maravilhosa, a oclusão linda. E tem disfunção. E nós temos pessoas menos favorecidas, sem dente e tal, e que não têm disfunção. Bom, eu acho que no meu caso, porque isso eu tinha direto, quando eu tinha entre os meus 22, 30 anos, 35 anos, bom tempo eu sofri. Entre os 20 e 30 anos. Aí depois que eu comecei a fazer o tratamento de colocar os dentes na posição correta, etc e tal, parou, sumiu. Às vezes eu tenho cloque, às vezes dá eu sinto, né? Principalmente quando vai beijar na boca, sabe? Beijo na boca, que tá aquele silêncio, aí dá eu sinto, dentro assim da minha cabeça, eu sinto aquele barulhinho. Mas melhorou demais, graças a Deus. E com tratamento com o Dr. Carlos Russo também, ele, né, arrumou tudo, ajeitou, né, as posições dos meus dentes, né? Que eu ainda estou fazendo tratamento com ele. Então, nossa, praticamente... sumiu, entendeu? Então, graças a Deus, não precisou. Fatores. Você tem 3. Você abaixa um, dificilmente você vai ter os demais. Agora, cuida do emocional também. E preciso da placa. A emocional é difícil, doutor. Emocional é difícil. Agora, a placa, eu não coloquei ainda, porque eu estava usando, porque como ele ainda está mexendo, não adianta, ele vai fazer a placa uma vez, aí daqui a pouco ele mexe, vai ter que fazer a placa de novo. Não, a gente consegue adaptar a placa. A placa é acrílica, você desgasta e reembasa. Eu sei, mas eu falei, termina esse tratamento aí, caiu minha cola aqui. Termina o tratamento aí, porque eu não posso ficar sem dormir placa, porque
Eu sei que é bruxismo? Então tem esse trem aí. É bruxismo. Então a placa, ela, no teu caso, está atuando como uma protetora, porque a placa ela funciona como uma imitadora das leis de oclusão. Isso já é uma coisa mais técnica e tal. Geralmente as mulheradas também é tudo ansiosa. Eu acho que mais tem isso aí as mulheradas, né? Eu sou super ansiosa. A maior incidência é sexo feminino, 20 a 40 anos. Mas nós estamos começando a ver adolescentes tendo também. Nossa, o que tem de adolescente ansioso é uma coisa impressionante, mas também tudo mudou, né? Mas esse é outro assunto. Olha, eu quero agradecer você, doutor Benê, adorei, dá vontade de ficar aqui, porque eu acho fascinante, né? Eu falei que eu devia ter feito medicina, mais um ano eu teria me formado médico, mas agora não dá mais tempo, porque eu já estou velha, não dá. Mas eu acho fascinante todas essas, né? Ele mostrou um monte aqui anteriormente, um monte de imagens, que a cinegrafista ficou chocada, eu não queria ver, eu já fico fascinada, assim, eu acho uma coisa muito, muito incrível, muito louco isso, né, doutor? E então, olha, eu tenho que agradecer, muito obrigada, né? Uma outra oportunidade, vamos vir aqui de novo, tá bom? Eu que agradeço, um privilégio estar com vocês e espero que a gente tenha trazido alguma contribuição. Mas não tenho dúvida, muita contribuição, muita gente, né? Doutor, pode deixar um telefone, um contato, alguma coisa assim? Olha, o telefone aqui do consultório é 4796-9485. 9485. Ó, gente, tá aí, né? Porque às vezes a pessoa quer saber mais alguma coisa, ou quer até tá com algum problema grave aí, quer se tratar. É com o doutor Benê. Dá um beijo aqui, doutor Benê. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe você, sua família. Tá Nós bom? todos, muito obrigado. Aí, gruda aqui um pouquinho. Aí.